O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia desse 14º domingo do tempo comum nos faz refletir sobre o Messias e principalmente perceber como Deus age de forma surpreendente no mundo, fazendo cada um de nós mudar completamente os nossos conceitos, as nossas concepções acerca do mundo em que vivemos. Um verdadeiro coração adorador é um coração que se coloca de joelhos diante de Jesus, mas não só reconhecendo a sua realeza e o seu poder, mas colocando em prática os seus ensinamentos, colocando na sua vida aquilo que Deus deseja de nós. Esse é um verdadeiro coração adorador. Não é só um coração que se prostra, mas é um coração que sabe praticar aquilo que o Mestre ensina. Toda a grandeza de Deus é expressa de modo singelo e humilde. Eu ouvi isso quando criança e nunca mais esqueci. Deus é simples, Deus é muito simples, nós que o complicamos. Por isso, Deus se faz simples para que todos nós tenhamos acesso a Ele, e para que a gente também aprenda na nossa vida a agir com a mesma humildade, com a mesma mansidão, sem reclamar tanto das coisas, sem reclamar tanto das nossas cruzes e dos nossos fardos. A primeira leitura de hoje mostra essa simplicidade de Deus, mostra que Ele não viria ostentado de poderes terrenos como os outros reis, mas Ele viria sim pobre. A leitura mostra o Messias viria montado num jumento, e o jumento na época era o animal, o transporte dos pobres, não dos mais ricos. Os reis vinham carregados, cheios de riqueza, mas o nosso rei, o nosso Messias, vem num jumento. Esse rei também chegaria vitorioso, mas chegaria humilde. Aqui nós imaginamos que além da riqueza do rei, ele vem cheio de poder bélico, cheio de armas, para poder destruir todos os outros reinos. Mas o nosso rei vem com uma arma muito mais poderosa, uma arma que é capaz de destruir toda e qualquer coisa, que é o amor. O nosso rei não vem com armas na mão, ele vem com a arma do amor, a arma da humildade, para anunciar a paz e governar de uma forma totalmente diferente de tudo aquilo que já havia sido visto. E com a vinda desse Messias, um novo espírito
um novo Espírito estaria presente nesta terra. O Espírito de Deus, que a segunda leitura de hoje nos mostra. E quem recebe o Espírito de Deus não age com egoísmo, não age com ódio, mas age tentando sempre mudar a sua maneira. O egoísmo nos impede de pensar no próximo. O egoísmo nos impede de partilhar a nossa vida com o próximo. E se o egoísmo ainda impera na nossa vida, na nossa ação, é sinal de que o Espírito de Cristo não está agindo em nós e de que não estamos no caminho certo. Santo Agostinho dizia que a medida do amor é amar sem medida. E é assim que Deus nos ama. É assim que Deus olha para cada um de nós. Não porque Ele ama os nossos pecados, mas Ele ama nós que somos pecadores. E acredita sim na conversão dos nossos corações, na mudança das nossas vidas. O bispo emérito da Diocese de Linz, que muitos de vocês conhecem, claro, Dom Irineu, diz uma frase que sempre marcou desde que eu cheguei à Diocese. Ele dizia: ter fé consiste naquilo que a pessoa pode vir a ser. Ter fé consiste naquilo que a pessoa pode vir a ser. É assim que Deus olha para nós, como nós podemos ser, e não nos condenando pelo resto de nossas vidas por causa dos nossos pecados, das nossas falhas, mas acreditando na nossa conversão, na nossa mudança de vida. Por isso Ele nos ama tanto, porque Ele sabe que o amor é capaz de transformar os corações, é capaz de transformar vidas. Mas Padre, então como age alguém em quem o Espírito habita? É a pergunta que qualquer um pode fazer. E o Evangelho responde da melhor forma possível, com humildade. Deus não vai se manifestar na arrogância e no orgulho. Onde há arrogância e orgulho, não há espaço para Deus, porque nós temos a tentação de acharmos que sabemos tudo, independente das nossas idades, viu? Porque às vezes a pessoa acha que alguém que é mais experiente acha que sabe tudo, mas temos os novos também que acham que sabem tudo, né? Nós temos esta tentação, e isso é uma ingenuidade da nossa parte. Todos nós precisamos aprender e aprender muito. E só quem aprende é quem é humilde, porque é capaz de reconhecer a necessidade de aprender, capaz de reconhecer a necessidade dos outros, daquilo que o outro tem a me acrescentar. Por isso, Jesus louva o Pai, porque Ele se revela aos pequenos. Quem quiser conhecer essas revelações do Pai, precisa conhecer o Filho, precisa conhecer Jesus. E conhecer Jesus significa fazer aquilo que Ele fez. E o que Jesus fez? Acolher os pequenos, acolher os humildes. Querido irmão, querida irmã, quantas vezes nós reclamamos das nossas cruzes e dos nossos fardos? Quantas vezes achamos que a nossa cruz é a mais pesada de todas? O que nós precisamos é nos aproximar de Cristo, porque a cruz do Cristo é pesada. Às vezes nós precisamos ver situações piores do que a nossa, para entender que a nossa cruz é muito leve, diante de tantos desafios que irmãos e irmãs passam. Por isso é importante vivermos em comunidade. É na comunidade que nós percebemos as cruzes que existem, e é na comunidade também que nós percebemos os sinais e as graças de Deus em nossa vida. Por isso, eu te faço um convite, o convite que Jesus faz, que carreguemos um pouco a cruz dele, para aprender com ele a sermos mansos e humildes de coração. Por fim, eu queria contar uma história que eu aprendi há muito tempo. Gosto muito de contar histórias, e essa história me marcou bastante. Certa vez, um viajante, que estava até há pouco tempo no deserto, ele fazia aquela experiência de caminhar no deserto. Mas mesmo com tão pouco tempo de caminhada, ele já estava exausto, cansado demais. E ao longe,
ele avistou uma figura estranha, que ele não conseguiu entender bem. Ao aproximar dessa figura, ele observou que eram duas crianças, um mais velho, o maiorzinho, e o menor, o caçulinha. E esse caçula estava no ombro do seu irmão, por isso a figura era estranha, né? Um estava no ombro do outro, então a figura era muito alta, né? E ao aproximar dos irmãos, com aquele cansaço todo que o viajante estava, ele perguntou para o irmão mais velho: escuta, vocês estão caminhando há muito tempo? E o irmão mais velho disse: sim, estamos caminhando há muito tempo. Vamos ao encontro dos nossos familiares. E o viajante então resolveu fazer a pergunta crucial: mas olha, eu estou caminhando há tão pouco tempo e estou exausto. Você não se cansa de carregar o seu irmão? Você não está cansado? E aí o irmão mais velho respondeu para o viajante: não me canso, ele não pesa, ele é meu irmão. Querido irmão, querida irmã, o que nós precisamos aprender neste domingo é que na nossa pequenez, na nossa humildade, nós precisamos entender que somos falhos, que precisamos uns dos outros, e que um irmão, por mais difícil que seja, nunca vai pesar na nossa vida, porque ele é nosso irmão, e é isso que nos faz filhos de Deus. Se nós queremos de fato viver essa relação de comunhão com Deus, precisamos entender que somos todos irmãos, e nenhum pesa na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.